E eu estou trazendo um exemplo de padrão que o Emílio acabou de citar, né? A norma ETES ITS 103645, que é um padrão europeu de segurança para dispositivos IoT. O interessante desse padrão europeu é que eles fizeram um ciclo completo, ou seja, estabeleceram um padrão que analisa desde o projeto do device IoT até a aplicação final e a satisfação do cliente. Ou seja, eu tenho todo um processo fim a fim em que eu tenho uma análise de desenvolvimento, da produção, da implantação, operação, inclusive atingindo o descarte do produto. Então, nós estamos falando de IoT, por exemplo, um smartwatch, um produto IoT de uso pessoal. Nós temos hoje centenas de produtos, de concorrentes de produtos desse tipo aí no mercado. Principalmente o mercado chinês tem produto para oferecer para o mundo todo, de tudo quanto é tipo. Para vender esses produtos na Europa, a Europa exige que ele se submeta a um padrão, aonde dentro desse padrão eles vão analisar a segurança física do dispositivo, se ele causa algum mal à saúde das pessoas, se o dispositivo foi pensado em privacidade de dados desde a sua concepção. Então, esse conjunto de processos, a lei é bastante ampla, e o mais interessante de tudo isso é que essa estrutura, praticamente, eu falei lei, né, mas praticamente ela virou uma lei europeia. E ela está deixando de ser uma abrangência europeia para ser uma abrangência mundial. Quando eu vou para os Estados Unidos e começo a analisar os padrões norte-americanos de segurança para IoT, é muito parecido com outros padrões de segurança para qualquer dispositivo digital, tá? Mas quando eu olho isso especificamente para a internet das coisas, eu digo assim: há uma referência típica do NIST sobre esse padrão 103645. Então, ele se refere ao padrão europeu, né? E eu digo assim: eu vou na Anatel hoje certificar um produto de telecomunicação de IoT aqui no Brasil. O que que a Anatel exige que esse produto esteja alinhado a STS 103645? Com alguém com o canal aberto aí. Bom, então, o importante é a gente entender que este tipo de situação ela é muito positiva para as empresas, né? Então, ele analisa a questão dos benefícios, a aplicabilidade, as atualizações, as revisões periódicas, e o mais importante é que no final do elo da cadeia, ele cria uma certificação chamada EuroSmart. A certificação EuroSmart nada mais é do que atender um conjunto de requisitos que, se esse conjunto de requisitos for atendido e documentado, é aceito pela comunidade europeia e o produto pode ser comercializado, produto de qualquer lugar do mundo, pode ser comercializado na Europa. Consequentemente, por ter aderência aos padrões norte-americanos, eles também são aceitos para serem comercializados no grande mercado norte-americano. Então, isso aqui é muito importante. Aqui, como a gente está dizendo, esse mesmo padrão já é requisito da Anatel no Brasil para fazer certificação da parte de telecomunicações de dispositivos IoT aqui no Brasil. Vamos em frente. Então, assim como nós mencionamos para o caso dos padrões, nós temos os frameworks também, uma série de frameworks disponíveis que nós temos aí em várias partes do mundo. Então, nós temos do próprio NIST, o Cyber Security Framework do NIST, americano, o COBIT-IoT, que já foi citado aqui pelo João, nós temos da ENISA também, framework, é o europeu, nós temos esse IoT Security Assurance também, ou seja, CSA, que é de Singapura, ou seja, nós temos uma série de frameworks também disponíveis para consulta, para estudo, para que você verifique como implementar todas essas medidas. Então, nós demos aqui uma lista para vocês poderem consultar aí esses vários e verificar se algum deles pode se aplicar no caso de vocês.
Perfeito. Só dando um pequeno complemento aqui, essa lista, veja, todos esses links a gente testou, estavam operacionais na data de hoje. A gente não sabe se daqui 2 meses, 3 meses estarão, mas de qualquer maneira, pelo título, alguém procurar na internet vai encontrar o documento de referência. Então, por exemplo, hoje estamos aqui com o CSA IoT Security Framework versão 2. A hora que lançarem o 3, esse 2 vai estar, né, já está descartado. Então, a gente tem que entender que esses produtos, nessas essas literaturas de graça que estão aqui disponíveis, todas em PDF, a maioria delas estão disponíveis para todos nós podermos acessar. Falando das normas internacionais, ISO, existe aqui uma particularidade, né? Uma coisa é norma ISO, outra coisa é norma ISO IEC, IEC. A gente lê IEC. Quando existe, depois do ISO, a palavra, né, a sigla, né, na verdade, a sigla IEC, isso significa que existe uma comissão de eletricidade, né, de interface elétrica ligada à norma. Então, isso se aplica à norma de tudo que é digital, ela tem norma ISO, tal coisa. Se for uma norma já traduzida para o Brasil, a forma certa de ler é ABNT, NBR, norma brasileira, ISO IEC, número tal. E depois do número a gente tem que dizer de qual ano. Então, esse é o padrão. ISO IEC 27.000 de 2018. É a primeira aqui. E aí vem o que é a 27.000 de 2018? É uma visão, né? Fala sobre sistema de gestão e segurança da informação, uma visão geral de vocabulário. E assim vai. A gente tem aqui algumas que são mais importantes, algumas que estão ligadas a IoT e outras coisas. Eu fiz questão de destacar aqui que essas normas têm preço-custo. Para você obter a norma, ela tem um custo. Por que que ela tem um custo? Porque houve um trabalho muito grande, e a ABNT aqui é uma organização não governamental, uma organização privada, que trabalha com as normas. Então, ela cria comissão, o pessoal tem que estudar, traduzir, depois produzir. Então, ela precisa de subsistência, portanto, as normas são vendidas. E, na média, uma norma pode custar de R$ 150 a 400 e poucos reais, tá? Ela depende do campo de atuação da norma, da abrangência, e tem muitas normas que já são gratuitas, porque elas já foram produzidas muito tempo atrás, estão aí. A grande maioria das normas aqui tem um ciclo de atualização que pode variar de 3 anos a 5 anos. Então, a gente vai encontrar, né, esse tipo de coisa, 2018, 2022, ou outras em 2023 ou 2021. Então, essas normas vão sendo atualizadas nessa faixa de frequência, tá? É, Nós temos aí normas que são muito importantes na parte de privacidade, que se interligam, né? Então, hoje, eu tenho uma trinca de normas muito importante, que é a 27.001, a 27.002 e a 27.701. São três normas importantes quando a gente fala em segurança e privacidade de dados. Elas se aplicam para tudo que for digital e que tratem informações, inclusive para a internet das coisas. Esse é o ponto-chave para que vocês entendam o quanto isso aqui é importante para todo mundo, tá? Por isso que o mercado fala muito sobre isso. Vamos em frente.